Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 23 de março de 2020 e essa é a edição especial do Blog Calçadão. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Paulo Honório. Bom dia, amigas e amigos do Blog Calçadão. Estamos aí de quarentena, mas dando as informações, né, quase diárias aqui no blog. Beleza, Ricardo. A notícia mais importante que a gente está trazendo hoje para a gente repercutir, discutir, é a medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, que tira os direitos e permite que os trabalhadores sejam demitidos sem nenhum tipo de proteção social por os próximos 4 meses. É uma lástima esse tipo de medida, não é verdade? Já está sendo chamado, e com justiça, Paulinho e amigos, de MP da morte. Na verdade, alguém disse agora de manhã, numa dessas transmissões em nível nacional, nos blogs progressistas, de que o Bolsonaro parece aquele líder do Titanic. Ele tenta salvar a classe da primeira classe do navio, tentando matar a classe popular, sendo que todo mundo está dentro do mesmo navio, comandada por um sociopata, né, Paulinho? É terrível, né, Ricardo? Mas, assim, objetivamente, o que a gente pode informar as pessoas de que significa essa medida provisória que ontem, domingo à noite, ele teve a coragem de publicar e colocar isso como um problema para o Brasil todo, né? Ao invés de arrumar solução, o cara vai arrumando mais problemas. Exatamente. Essa MP, na verdade, já era esperada, porque é preciso regulamentar o que se chama hoje de atividade remota, porque as pessoas estão sendo orientadas a fazer quarentena e é necessário fazer atividade remota em vários espaços de atuação, né, no Brasil, educação, qualquer coisa do setor produtivo. Isso já era esperado, só que no bojo da reforma dessa MP foi colocada a possibilidade dos empregadores, na prática, rescindir o contrato com os seus empregados, mandando eles para casa, negociando qualquer tipo de remuneração, não é? Até o prazo de 4 meses. Isso, na prática, Paulinho, coloca o trabalhador e a trabalhadora brasileira numa situação de penúria, numa situação de abandono. Por quê? Porque o governo, ao mesmo tempo que dá essa possibilidade para os empregadores, tentando salvar alguma coisa dos lucros dos empregadores, mostrando o compromisso do governo Bolsonaro, não com a classe trabalhadora, mas com os interesses do capital, não é? Ele coloca essas pessoas sem nenhuma garantia pública de distribuição de renda e nem mesmo de garantia de sobrevivência do setor produtivo, ao contrário do que está acontecendo no mundo todo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na Alemanha, estão se colocando medidas de caráter estatal, ou seja, o Estado tomando para si a responsabilidade, como tem que ser em períodos de guerra, em períodos de dificuldade, para poder preservar o setor produtivo e preservar os trabalhadores, ou seja, preservar a vida das pessoas. Ao contrário disso, o governo Bolsonaro permite esse tipo de rompimento de contratos, mandar o trabalhador para casa sem nenhuma garantia, sem colocar garantia do poder público, abrindo possibilidade de aumentar drasticamente a pobreza, a miséria e o caos social, Paulinho. Não há nenhuma medida que possa contribuir com o setor de pequenas e microempresas, que hoje terão que usar essa medida dele como uma salvação para as pequenas empresas, não é isso? Ou eu estou enganado? Porque, por exemplo, o pequeno empreendedor que tem 4, 5 funcionários, ele pode pensar o seguinte: pô, mas eu nunca vou sustentar essas pessoas sem trabalhar. Exatamente. Então, veja como uma medida que vai ser impraticável, porque é verdade, é justo que isso aconteça, porque nós vamos ter um baque econômico muito grande, porque a única medida hoje possível para conter o vírus é a quarentena e a diminuição da circulação das pessoas. Isso vai haver um baque econômico. Então, é justo que o pequeno e médio empreendedor pense assim. Mas, se ele manda as pessoas para casa sem garantia de renda, não há circulação monetária e ele próprio vai quebrar. Quem tem que sustentar o processo todo é o Estado, Paulo Honório, dando condições para que as pessoas possam fazer quarentena e dando condições para que o pequeno e médio empresário mantenha o seu negócio, mesmo à distância, para que a coisa possa ser retomada depois. Só para dar 3 exemplos. Nos Estados Unidos está sendo aprovada essa semana uma ajuda de $1.000 por mês durante 3 meses para todas as pessoas dos Estados Unidos, como se fosse um programa de renda mínima. Na Inglaterra, o primeiro-ministro inglês, que é populista de direita, assim como o Bolsonaro e o Trump, está aprovando uma medida em que o governo vai custear 80% do salário dos trabalhadores que estarão em quarentena. A mesma coisa parecida na Alemanha e em toda a Europa, ou seja, medidas do Estado em momentos de crise estrutural para que as coisas não fiquem ainda piores, né? Acontece, Paulinho, que o governo Bolsonaro, aqui no Brasil, nós estamos tendo um grande dilema, né?
O mundo, os governadores, os prefeitos e os especialistas, inclusive com apoio popular nas últimas pesquisas, apontam para um lado, que é o lado da diminuição de circulação de pessoas, da quarentena, para conter o avanço do vírus. E o governo Bolsonaro e os seus bolsonaristas, robôs ou zumbis, apontam para o outro lado, que é o lado de dizer que é uma gripinha, que é uma fantasia, que não vai acontecer nada e que é preciso manter a economia ativa para poder não quebrar a economia. Na verdade, o pensamento do governo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, não é com a vida das pessoas, mas é com o seu próprio mandato, porque ele enxerga nessa crise uma possibilidade dele perder popularidade e perder o seu mandato. Então, é uma coisa completamente egoísta, vinda do governo, vinda do próprio presidente da República e dos seus assessores mais próximos. Agora, de qualquer forma, de medidas práticas, né, Ricardo? Essa medida provisória tem que ser barrada no Congresso hoje ainda, né? Exatamente. O que o Rodrigo Maia tem que fazer é devolver a medida provisória para o governo sem nenhuma tipo de análise. Devolve a medida provisória ou simplesmente vota em caráter de urgência e veta esse artigo que possibilita essa atitude desastrosa. E aí é importante, Paulinho, dizer que aqui em Ribeirão Preto nós temos 4 deputados, né? 2 estaduais e 2 federais. De maneira mais direta, os federais podem agir lá no Congresso, que é o Ricardo Silva, do PSB, e o Baleia, do PMDB, mas os deputados estaduais, o Rafael e o Léo Oliveira, o Léo Oliveira a gente realmente não espera muito, mas pelo menos que eles possam fazer, né, gestão política para que realmente essa MP ou possa ser devolvida ou possa ser votada em caráter de urgência e esse artigo possa ser extinto, possa ser bloqueado, Paulo Honório. Beleza, Ricardo, nós estamos terminando nosso tempo aqui, mas para não deixar de dizer, hoje começou a campanha de vacinação aqui em Ribeirão Preto contra a influenza. Importante saber que não é contra o corona, né? E está tendo uma certa desinformação nas informações aí, né? Um pouco de bagunça na informação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, não cabe à prefeitura fazer nenhum tipo de política nessa questão mais conjuntural que a gente acabou de falar. O que cabe à prefeitura é proteger os setores sociais mais fragilizados e agir com a postura de dar informação para as pessoas, informação correta. Até é um levantamento aqui para as pessoas nos grupos que a gente participa ou não acreditarem em informações que não sejam informações oficiais, que sejam informações apuradas, porque nesse momento faz diferença entre a vida e a morte. Quais são os setores mais fragilizados, Paulinho? Os idosos, os moradores de rua, os moradores de comunidade, os doentes crônicos. Com relação aos idosos, é importante que ocorra a vacinação, porque o influenza se soma ao vírus coronavírus na morte, principalmente dos mais idosos. Mas acontece que houve a abertura da vacinação nos postos de saúde e nós estamos vivendo um momento especial onde as pessoas estão com muito pouca informação, com muita ansiedade, então os idosos correram aos postos de saúde. Tem informações que a gente está recebendo que tem fila dobrando o quarteirão, com idosos aglomerados, sem a devida distância, né? E nós sabemos que os médicos, as equipes de saúde da família e os próprios servidores do setor da saúde estão defasados, vítimas, inclusive, desse modelo neoliberal que a gente tanto critica, né? Então, o que deveria ser feito agora? Essa vacinação deveria se estender por mais dias e ser feito, idealmente, na casa de cada idoso, não é? Mas como abriu a possibilidade de vacinação, todos os idosos correram para os postos de saúde, né? E isso está acontecendo, é um risco muito grande que as pessoas estão denunciando em todos os bairros da cidade, Paulinho. Terrível, né, Ricardo? Ao invés de ser um momento assim de muita consciência e informação correta, não, está um pouco bagunçado. Nós temos que procurar, nós vamos tentar subir no blog nosso alguma informação mais oficial agora, para a gente tentar contribuir nesse momento. E sabendo que as informações têm que ser oficiais, e nesse caso de vacinação, é uma informação do município. Então não adianta as pessoas que estão aí em outras cidades querer ajudar, não, vai bagunçar cada vez mais. Então é importante saber aquilo que a Secretaria Municipal está orientando, não é? Exatamente. Eu acho que a prefeitura tem um comitê de crise e precisa investir, né? A gente vai dar aqui um recado para o prefeito, investir na comunicação, na informação. Criar um grupo extraordinário para que faça, né, informativos, e esses informativos cheguem nas pessoas, através do WhatsApp, por exemplo. E aqui um apelo aos nossos amigos e amigas que participam do nosso grupo, participam de outros, que tentem colocar as informações, apenas as informações oficiais e aquelas informações que de fato vão contribuir nesse momento para a melhoria e para a prevenção, né, que nós estamos fazendo, né? E evite colocar informações que não sejam apuradas e que possam ser informações fakes, porque nesse momento, vou repetir, vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Beleza, Ricardo, vamos fechando aqui e a gente volta em qualquer momento com a atualização das informações. Nós vamos colocar o link aí de 2 matérias importantes que nós subimos hoje para o blog, para o pessoal acompanhar, beleza? Exatamente. Um abraço. De volta.